Agora sim vem o problema. Qual foi a polêmica? A polêmica protestante que começou um pouquinho antes ali de 1500, essa coisa de somente a Escritura. Esse que foi o critério de Martinho Lutero, de João Calvino, de Zwinglio e depois dos outros que vieram. Embora eles também não se acertassem entre eles, Martinho Lutero não queria ver João Calvino nem... Eles se odiavam. Mas eles tinham esse mesmo fundamento, que só a Escritura é a única autoridade infalível para averiguar a fé. Ou seja, então daqui para cá, você só olha para a Escritura e você desconsidera o que constitui essa Escritura. Isso é um problema. João Calvino dizia que ela é autenticada de si mesma. Ou seja, a Escritura ela não precisa de um magistério e de uma igreja que a interprete. Ela não precisa de uma tradição que a interprete. O que está escrito ali se basta por si mesmo. Lutero dizia: quero entendê-la por si mesma e mediante seu espírito. Então, só a Escritura. Então, não há um organismo interpretativo da Escritura e não há nenhuma outra fonte para que eu possa me sustentar. Isso significa que se uma doutrina não estiver explícita, rasgada na Escritura, eu não posso aceitá-la. E por que é que lá no início eu coloquei da polêmica protestante para a realidade da fé católica? Por quê? Porque a fé católica, ela parte realmente do mundo real. Nós vamos observar que esses princípios protestantes, na prática, é você postular alguma coisa e na prática viver outra. Por quê? Porque logo no início da Reforma, Martinho Lutero teve que tomar algumas medidas porque todo mundo estava interpretando a Bíblia e os próprios princípios que ele tinha colocado para a Reforma estavam se desfazendo. Por isso que ele odiava João Calvino, porque João Calvino parte dos mesmos princípios que ele, mas vai colocar outras doutrinas que para ele também não são doutrinas da Escritura. Mas Calvino diz que está na Escritura. Aí vem Zwinglio e não concorda com nenhum dos dois. E aí depois vem os anabatistas e por aí vai. Essa coisa do só a Escritura cria uma confusão tremenda. O que os reformadores estão rejeitando é a tradição como elemento constitutivo da Escritura e a autoridade da igreja de interpretar a tradição e a Escritura. Porque no meio dessas duas coisas também tem o magistério. Ou seja, nosso Senhor Jesus instituiu um organismo interpretador da sua mensagem. Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 16. O que isso significa? Que a igreja tem uma autoridade dada por Cristo para também poder interpretar essa Escritura. Então, o que é o cristianismo protestante? É um cristianismo sem magistério, sem tradição, que só tem a Escritura. Mas é como se você pegasse a Escritura e tirasse todo o sustento que ela tem.
Então, esse que é o problema. E isso vai confundir na nossa cabeça, porque, de certa maneira, às vezes nós católicos também pensamos assim, que a igreja e que o evangelho, que o cristianismo, ele nasceu da Bíblia. Mas não é o contrário. A Bíblia nasceu de um cristianismo que veio antes. Não sei se me faço entender, mas a gente mais para frente vai entender isso. Então não é que a nossa fé católica nasceu de dentro da Bíblia. A Bíblia é a expressão escrita da nossa fé católica cristã. E é interessante porque os primeiros grandes teólogos luteranos, eles diziam justamente isso. O Novo Testamento nasceu doente de catolicismo. Quando Martinho Lutero criou esta sentença de só a Escritura, ele encontrou alguns problemas. Porque ele dizia que certas doutrinas vinham da tradição e não tinha nada a ver com a Escritura. Mas quando ele se deparou com textos bíblicos do Novo Testamento que contradiziam as suas novas teses, ele também quis mexer, não só no como ele tirou os 7 livros do Antigo Testamento, ele também quis tirar do Novo. Por exemplo, a epístola, a carta de São Tiago, isso está escrito. Lutero chamava de epístola de palha. Por quê? Porque aqui eu só estou falando da questão bíblica, não estou falando de outras questões. Mas Lutero dizia, só a Bíblia e só a fé. Aí Tiago vai dizer, a fé sem as obras é morta. Poderia a fé sem obras te salvar? Pronto. Aí ele já ficou com raiva de São Tiago. Porque Martinho Lutero não acredita em sacramentos. E na mesma carta de Tiago, diz que se alguém está doente, precisa chamar o presbítero e ele vai orar pelo doente e vai ungir com óleo. E que aquela unção perdoa os pecados. Então isso é um problema. Lutero cria uma religião sem o sacerdócio ministerial. Aí a carta aos Hebreus é toda uma aula sobre o sacerdócio, o fundamento do sacerdócio cristão. O livro do Apocalipse é a missa todinha. Todos os ritos da missa estão no Apocalipse. Então Lutero, inicialmente, ele tirou a carta de Tiago, ele tirou o Apocalipse, tirou a carta aos Hebreus e tirou os 7 livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Então era só a escritura que ele queria. Depois de uma briga, vai para cá, vai para lá, devolveram os livros do Novo Testamento, ele tolerou os livros do Novo Testamento, mas ficou ainda a questão dos deuterocanônicos lá do Antigo Testamento. Então esse que é o problema. O problema é que dentro da Escritura é impossível você eliminar a tradição que está lá dentro. Não tem como. Não tem como você ler o Novo Testamento, ser honesto com o Novo Testamento e não reconhecer a doutrina católica ali. É por isso que eles recorrem ao Antigo. Entendeu? Então, quando eu vejo que o Novo Testamento não me dá sustentabilidade para a minha doutrina, então eu vou lá e resgato coisas do Antigo Testamento. Entende?
Inclusive, existe, por exemplo, algumas linhas protestantes que dizem que você não pode estudar a Bíblia, porque se você estudar a Bíblia, você perde a fé. Ou seja, vira católico. Por exemplo, a congregação cristã, eles têm os 12 pontos de doutrina, eles incentivam a leitura da Bíblia, mas eles têm pavor de estudo teológico. É falar do demônio isso para eles. Inclusive, tem pregações eles dizendo que precisa ser expulso da igreja todo espírito de estudo bíblico. Não pode estudar. Né? Vamos para frente. Conclusão da polêmica. Para a igreja, nossa igreja, toda a revelação de Deus, ou seja, a sua palavra, nos é transmitida pela tradição apostólica e pela escritura que deve ser interpretada pelo magistério da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Porque Cristo lhe deu esta autoridade. E esta autoridade é de direito divino, minha gente. E aqui a gente tem que entender que existe uma assistência do Espírito Santo também no magistério. Veja, assim como a tradição é inspirada pelo Espírito Santo, a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, o magistério também é inspirado pelo Espírito Santo. Inclusive, nosso Senhor tem uma promessa de inerrância. Nosso Senhor vai dizer a Pedro: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não triunfarão sobre ela. Ou seja, em questões de fé e moral, a igreja não pode errar. O magistério da igreja. Não estou falando de política, não estou falando de economia, não estou falando dessas coisas. Nós estamos falando aqui de fé e moral. Somente isso. Que a igreja é infalível. Nas outras coisas a gente sabe que não é. A gente não é bobo, né? A gente sabe o mundo que a gente vive. Mas sim, o magistério tem essa assistência de interpretar a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura também, ela é inerrante naquilo que é de fé e moral para a nossa salvação. Nem questões científicas, biológicas, etc, etc. Porque Jesus errou, que ele falou que a semente de mostarda é a menor do mundo. Mas na verdade não é não, porque tem outra que é mais pequena. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não é isso. Jesus não está preocupado de explicar qual é a menor semente. Ele estava falando da menor semente que o povo conhecia. Mas é a doutrina de Jesus, quando ele dá esse exemplo, é que é inerrante. Mas aí tem um padre aí por aí falando, não, Jesus errou, porque ele falou. Oh, gente, isso é bobagem. Não é isso. Não, nós não vamos ler a Bíblia para ter aula de botânica. Ou para saber se a Terra é redonda, quadrada ou triangular. Entende? Porém, de acordo com a sola escritura, só a escritura dos protestantes, o texto bíblico é uma norma de fé que não aceita nenhum órgão interpretativo, a não ser ela mesma. Scriptura sui ipsius interpres. A escritura é sua própria intérprete. Ou seja, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Ninguém tem autoridade para interpretá-la. Mas é assim mesmo? A Bíblia se explica sozinha? É isso que eu falo. Você desloca o eixo teórico, é o morcego sim. O eixo teórico do mundo real. Então o que acontece? Você afirma uma coisa teologicamente que no mundo real não acontece. Nem entre eles. Nem entre eles. Lutero uma vez disse, quantas são as cabeças, tantos serão os evangelhos. Por isso, logo ele começou a fazer concílios e catecismos. Então, o que aconteceu?
o livre exame da Escritura acabou sendo reservado para os teólogos e para os pastores. O povo não podia interpretar livremente. Porque é claro que não pode, não dá certo. Então, Lutero depois vai fazer um monte de constituições que diz assim, todo mundo pode interpretar a Bíblia, mas é assim, até aqui. Só que acontece que quem já fazia essa função era o magistério da igreja. Ele rejeitou o magistério da igreja e disse que não precisava, e depois ele teve que fazer a função de magistério. Tanto ele teve que fazer isso, como Calvino teve que fazer isso. Então não tem como você dizer que a Bíblia se explica por si mesmo. Tem que ser, não tem jeito. Existem textos que são mais claros, mas existem outros textos que são muito complexos. E que, inclusive, até os santos você vê assim, que não conseguiram interpretar bem certos textos. Você vê, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, que vai conseguir superar Santo Agostinho em certas coisas. Mas também Santo Tomás não vai dizer tudo, porque ele não é Deus. Né? Então, não tem como isso. Mas essa é a doutrina. O princípio do livre exame da Escritura faz com que o próprio fiel possa interpretá-la de maneira que o texto deve dizer aquilo que tem a dizer a partir de si mesmo. Essa é a frase de Lutero. O texto deve dizer aquilo que tem a dizer a partir de si mesmo. Mas o leitor é capaz de dizer o que ele entender? É capaz de dizer isso? O que ele entender é o que realmente o texto diz? É só você olhar para as várias doutrinas. Por exemplo, os calvinistas dizem que a salvação ela é uma ação unilateral de Deus. E que os salvos já estão predestinados e os condenados já estão predestinados. Então o negócio é o seguinte, você está aqui rezando, fazendo, confessando, indo na missa, na igreja, mas o negócio é o seguinte, se você não é predestinado, até o dia da sua morte você vai para o inferno, não tem jeito. Porque Deus já determinou quem vai se salvar. Aí os Armínio vai dizer que não é assim, não é unilateral de Deus, mas na verdade é uma decisão única do homem. Então é eu que vou decidir, não é Deus, é só eu. Aí os batistas vão dizer, não, é mais ou menos assim. Eu que decido, mas depois que eu me converti, uma vez salvo, salvo para sempre. Então depois que eu me salvei, então, eu posso ser o que for, já não tem mais escapatória. Eu sou de Jesus, eu vou para o céu, pode acontecer o que acontecer, eu posso perder a fé, mas não interessa. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, é por isso que tem igreja luterana, por isso que tem... Por exemplo, os presbiterianos são calvinistas, eles acreditam nisso. A Assembleia de Deus e os batistas são arminianos. Mas vocês estão vendo que tem 3 igrejas diferentes? Não são nem luteranos e nem propriamente calvinistas. Já é uma outra denominação. Esta coisa de batismo de criança e batismo de adulto. O protestantismo mais tradicional batiza crianças. Os novos não batizam criança. Mas tem um detalhe, por exemplo, a maioria dos protestantes
acreditam que o batismo não infunde nada em ninguém. O batismo é simplesmente um rito onde você entra para a igreja e participa daquela comunidade. E é o seu ato de fé que vai dizer que você vai ser salvo ou não. Mas o batismo não pode perdoar pecados. Porque não é um sacramento. Aí uns dizem que tem que guardar sábado, outros dizem que não pode guardar o sábado. Não pode tomar café, não pode cortar o cabelo, não pode raspar o sovaco. Não pode comer carne de porco. Não, mas não é porque a gente segue o Antigo Testamento, é porque o demônio foi para o porco. Então não tome água, porque os demônios se jogaram na água. Gente, veja. O que é que a Escritura diz? A Escritura diz que precisa ser interpretado. Vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos abrir a nossa Bíblia. Que hora que é isso? Tá. Atos dos Apóstolos, está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Capítulo 8, versículo 30 e 31. Felipe correu e viu o eunuco, lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe: entendes o que lês? Como poderia, disse ele, se ninguém me explicar? Convidou então Felipe a subir e sentar-se com ele. Então aqui vamos nos lembrar que Felipe foi arrebatado, se encontrou lá com o eunuco da rainha Candace, que estava vindo da festa. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, sinal de que era muito rico para ele ter um exemplar do livro. Ele estava lendo a Sagrada Escritura. Era um pagão. Deixa eu só explicar isso. Era um pagão que se simpatizava com a religião dos judeus. Então era um pagão que já estava sendo iluminado pela graça de Deus. Então Deus manda o diácono Felipe para completar a sua fé anunciando Jesus Cristo. E aí, ele vê que ele está lendo o profeta Isaías, porque antigamente se lia em voz alta. Essa coisa de ler em voz alta, isso é coisa dos nossos tempos. Antigamente todo mundo, o que lia, lia em voz alta. Então ele vê que está lendo o profeta Isaías e pergunta: está entendendo? E a resposta nós acabamos de ouvir. Mas isso é a própria Escritura dizendo que a Escritura demanda uma interpretação. É necessário ter um magistério. E quem é que vai explicar? O diácono da igreja. Isso não é por acaso esse texto. E então, a partir daquele texto de Isaías, que é do servo sofredor, Tiago vai anunciar o evangelho e já vai batizar o cara. Não precisou nem fazer catequese. Já fez a catequese ali, né? E batiza. Então ele é arrebatado e vai parar em Azoto, que eu não sei nem onde que é. Mas é longe. Então veja, esta coisa de só a Escritura como critério de si mesma e ela mesma que me dá a interpretação dela mesma, não cola. E a própria Escritura atesta isso. Para frente. Então vamos olhar mais problemas quanto a esta afirmação. Então, primeiro problema. O problema quanto a esta afirmação é que, em primeiro lugar, a palavra de Deus é uma pessoa. Isso aqui nós precisamos aprender. A palavra de Deus, gente, é uma pessoa. Mas isso não é um jeito de falar. Isso não é uma analogia. É isso. A minha palavra
A sua palavra é uma coisa que sai da sua boca, que é produzida por você, gerada por você, mas ela não é viva e não é eficaz. Ou seja, o que eu falo não acontece. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Por quê? Porque é alguém. A Sagrada Escritura diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, ela realiza aquilo que ela significa. Isso significa que é uma palavra viva, e se é uma palavra viva, é alguém, gente. A palavra eterna de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Filho. Como é que Deus criou o mundo? Da palavra. Deus não colocou a mão em nada. Também porque ele não tem mão para colocar, né? Agora tem em Jesus Cristo, mas antes não. Então, Deus disse que haja a luz, e a luz se fez. É uma palavra viva e eficaz. Mas que palavra que é essa? É só um sopro que sai da boca? Veja, vamos lá no Evangelho de João, que lá está explicado. Evangelho de São João, nós já estamos na Atos dos Apóstolos, volta para trás, capítulo 1, que na verdade é o prólogo. Vamos ver quem ficar bem bom de Bíblia vai ganhar um presente, né? Engraxar o sapato do padre. Então veja, olha o que está escrito aí. Agora eu tenho certeza que as Bíblias vão mudar as traduções, mas veja. No princípio era o verbo. Como é que está escrito aí no seu? Que tradução que é da senhora? Ave Maria. A sua? CNBB. Ave Maria. Então veja. É a mesma coisa, tá? No grego está escrito. O que está escrito? Logos. Enarché hologos. No princípio era a palavra enarché hologos. Logos, em grego, é palavra. Mas não é só uma palavra que você fala. É uma palavra agente, é uma palavra em ato. Para o latim foi traduzido por verbum. O que é um verbo? É uma ação. E para o português, então, nós traduzimos por palavra, mas também pode ser traduzido por verbo. Então, você vai encontrar na Bíblia tanto a palavra e a palavra verbo, mas é sinônimo. É a palavra de Deus, é o verbo de Deus. Então, no princípio era a palavra. Por que ele está dizendo no princípio era a palavra? Porque os primeiros versículos da Escritura vai dizer isso. E Deus disse, e se fez. Então, no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era... Está entendendo? A palavra de Deus é uma pessoa, não é uma coisa. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Mas aqui está claro. A palavra eterna do Pai, o Filho, que é gerado desde todos os séculos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, este é a palavra. Esta é a palavra.
E esta palavra nos foi enviada. Continuamos ali, João, de 9 a 11. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele veio ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então veja, Deus não mandou um livro, minha gente. Deus mandou a sua palavra viva. É isso que a gente tem que botar na nossa cabecinha. E esta confusão que os protestantes fazem. Como é que eu vou dizer que só a Escritura, se a palavra de Deus existe antes que houvesse a Escritura? Porque é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Estão entendendo qual é que é o problema dessa teologia? Nos foi enviado na carne e não na Escritura. Veja como é que ele foi enviado. Vai lá no versículo 14.